Estudai o catecismo. Esse é o desejo do meu coração. Estudai o catecismo com paixão e perseverança. Para isso, sacrificai tempo. Estudai-o no silêncio do vosso quarto. Lede-o enquanto o casal se estiverdes namorando. Formai grupos de estudo e redes sociais. Partilhai-o entre vós na internet. Tendes de saber em que credes. Tendes de estar enraizados na fé ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações deste tempo, com força e determinação. Papa Emérito Bento XVI. O YouCat foi um presente do Papa Emérito Bento XVI para toda a juventude mundial. Mas o que esses jovens têm pensado sobre este novo livro destinado a eles? Começa agora mais uma edição do programa Haja Luz, com o tema YouCat Catecismo Jovem. Eu acho que o YouCat é muito bom porque a gente consegue tirar todas as nossas dúvidas que a gente teve um dia e de uma maneira muito simples, com perguntas e respostas muito fáceis assim. É uma ferramenta muito fácil para o jovem, porque é falado com uma linguagem fácil de se entender e dá para tirar as nossas dúvidas do dia a dia. Então a juventude abraçou essa causa de estudar um pouco mais a nossa doutrina, querer saber um pouco mais como que são as crenças, os dogmas da igreja. Então isso para mim eu vejo como um saldo muito positivo, né? Não somente como seminarista, mas como jovem. Eu vejo que foi muito importante, muitos jovens se interessando em saber mais da igreja a partir do YouCat. A gente verifica que a linguagem ela é mais acessível não só para os jovens, mas também para os adultos, né? E isso facilita, porque a linguagem, principalmente da Bíblia, não é uma linguagem fácil. E o YouCat, eu vejo que a ideia dele é realmente colocar para os dias de hoje, né, a nossa linguagem, as mensagens da Bíblia e do próprio catecismo da Igreja Católica. Após o Concílio Vaticano II, muitas pessoas não sabiam no que os cristãos acreditavam. Foi então que o Papa João Paulo II ordenou aos bispos do mundo todo que escrevessem documentos apontando a crença da Igreja Católica. O responsável por ordenar todos esses documentos em um só livro era o cardeal Joseph Ratzinger. Em 1992, foi apresentado o Catecismo da Igreja Católica. Em 2011, o cardeal Ratzinger era o Papa Bento XVI e ele estava em Madrid, na Jornada Mundial da Juventude. E foi lá que ele presenteou todos os jovens com o YouCat. O YouCat é muito utilizado em grupos de orações e pastorais jovens, mas além disso ele também é muito utilizado nas catequeses. Para falar o que é o YouCat, como ele deve ser usado, eu conversei com a Dalva Batalha. Confira! A Dalva é coordenadora diocesana da catequese. Seja bem-vinda ao programa Haja Luz, Dalva. Obrigada. Hoje nós estamos falando sobre o YouCat, o Catecismo Jovem da Igreja Católica. E eu queria ver com você, Dalva, o que é esse YouCat? Camila, antes de falar do YouCat, eu preciso falar do Catecismo da Igreja Católica. Nós temos, né, o Catecismo da Igreja Católica, que foi assim divulgado, foi entregue aos fiéis pelo Papa João Paulo II em 1992. Então ele foi entregue ao mundo todo, né, para os fiéis. E o Catecismo da Igreja Católica, ele é formado de 4 partes, né? A primeira parte fala sobre o credo, o que cremos. A segunda parte é o que celebramos, então ele trata mais sobre os sacramentos, né?
A terceira parte é o que vivenciamos. Então ele trata dos mandamentos. Como estamos vivendo os mandamentos? E a quarta parte é sobre a oração. Como devemos orar, por que devemos orar. Então aqui está na íntegra, né, o Catecismo da Igreja Católica. E o Papa emérito, né, o Bento XVI, ele nas Jornadas Mundiais da Juventude, que ocorreu em Roma, em Toronto, em Sydney, ele vendo aquela movimentação, aquela empolgação do jovem, ele sentiu que o jovem está interessado na igreja, houve um despertar da juventude. E ele pensou então em elaborar um catecismo, mas que tivesse mais de acordo com o jovem, dentro da perspectiva do perfil do jovem. Porque o jovem, Camila, você sabe, ele não tem muito tempo, ele trabalha, ele estuda, e ele quer assim as coisas prontas, né? Ele não tem paciência assim de pesquisar. Então, aí pensando num documento voltado para o jovem, ele, assessorado, vamos dizer assim, com o arcebispo de Viena, eles elaboraram este catecismo da Igreja Católica, que tem o nome de IUCAT. É uma abreviação, né? IU, jovem, e CAT, catecismo. Então, catecismo jovem. E esse IUCAT, ele tem a mesma estrutura do catecismo, só que ele é em forma de pergunta e resposta, questionário. Então o jovem tem dúvida com relação a algum assunto, ele vai lá, ele pega a pergunta e ele já tem a resposta. E também ele é muito atraente, assim, ele tem muita ilustração, muita figura, ele tem citações ao lado, citações bíblicas de santos. Então é um livro que caiu no gosto dos jovens. E ele então fez a divulgação, ele entregou para os jovens na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, no ano de 2011. Então esse documento é bem novinho, né? Dalva, o que mudou no ensino da catequese com o IUCAT? O catequista, normalmente, ele se prepara com o catecismo. Agora, o jovem, se você pegar esse catecismo, der na mão do jovem, ele vai falar: ai meu Deus, eu vou ler tudo. E aqui não. Então, houve um interesse maior dos jovens, né? Porque agora ele está fácil, ele pega, pergunta, já tem a resposta. Na sua opinião, Dalva, o jovem, ele tem costume de ler, de fazer essas pesquisas, ainda mais agora com essa facilidade, essa praticidade do IUCAT? Quase todas as paróquias já estão pedindo para os jovens comprarem, né? E já estão usando na catequese, principalmente de curso de crisma. Então os crismandos já estão tendo um hábito, estão gostando, porque ele é bem prático, né? Pergunta, resposta, e está dentro, como eu disse, do catecismo da Igreja Católica, o documento. E também é bom lembrar, né, Dalva, que o catecismo é um livro para você fazer consultas, não é? Não é um livro para você começar a ler a partir da página 1 e ter uma sequência. É um livro de consulta, né? De consulta, conforme. Aí depende também se ele estiver num curso de crisma. Aí sim, aí por exemplo, o catequista vai pegar o credo e ele vai estudar o credo aqui, com o crismando. Certo? Agora, se é uma pessoa que não está fazendo curso, aí ele pode pegar e ler aquilo que está interessando a ele. Dalva, na sua opinião, o lançamento do IUCAT, ele foi um marco na Igreja Católica, já que o catecismo, ele é um documento da Igreja Católica? Foi, com certeza foi, porque nós estamos assim em estado de graça, né? Porque
porque está tudo, nós estamos, vai ser inclusive distribuído no ano jubilar, né, da nossa diocese, vai ser distribuído o IUCAT. E é um marco, sim, na nossa catequese aqui da diocese. Podemos dizer que antes do IUCAT e depois do IUCAT, né? O jovem, ele está bem atento, sim, bem interessado, é um marco. Na sua opinião, os jovens gostam de ler? Olha, sempre tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam, né? Isso tudo há uma exceção, né? Mas aqui, se ele está no curso de Crisma, ele vai ler. E de repente ele pega o gosto depois e continue quando terminar o curso de Crisma, né? E não se perdeu nada do que tinha do documento original para... Não, é isso que é importante. O importante do IUCAT é justamente isso. Porque a igreja, ela tem que acompanhar as mudanças, certo? Se ela não acompanhar, ela perde os jovens. Então ela tem que acompanhar as mudanças para atrair, para cativar esses jovens. E esse IUCAT, ele, ao mesmo tempo que ele é fiel a este daqui, ele tem a mesma estrutura, dividida em 4 partes, mas ele vem com uma nova estratégia de evangelização. É isso que é importante. E hoje essa estratégia consegue alcançar um público muito maior. Muito maior, muito maior. Dalva, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Haja Luz. Eu que agradeço a confiança, né, por vocês terem me chamado. E obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. Voltamos com o Haja Luz de hoje com o tema IUCAT, Catecismo Jovem. Em uma paróquia aqui de Bauru, alguns jovens se reúnem todos os sábados para fazer o IUCAT School. O nome já diz, Escola do IUCAT. Eu estive lá para ver como funciona o projeto. Confira. É na paróquia Santa Rita, em Bauru, que todos os sábados, às 2h30 da tarde, estes jovens se reúnem para estudar o IUCAT. Mesmo com o projeto funcionando apenas há alguns meses, o sonho já brotava bem antes no coração de algumas pessoas. Na verdade, ele iniciou com a Jornada Mundial da Juventude, né? Nós acompanhamos, eu enquanto mais adulto, acompanhei um grupo de jovens até a jornada no Rio de Janeiro. E aí, durante essa preparação para a jornada, nós participamos de algumas atividades que envolviam o IUCAT, né, que a Diocese proporcionou. E aí, durante toda a jornada, quando a gente estava no Rio de Janeiro, a gente sentia a necessidade de, quando voltar, continuar estudando e nos preparando para Cracóvia 2016 também, tá bem? Então, a gente montou esse grupo, né? Ana Paula é uma jovem aqui da paróquia Santa Rita, que, na verdade, também idealizou a formação desse grupo pós-jornada. O grupo ganhou um nome, Jovens Unidos por um Mundo de Paz. Já estão no 3º tema para ser estudado. Hoje, eles vão continuar estudando a oração do Creio. No início, o objetivo era aprofundar o estudo nos temas que o IUCAT traz, mas como consequência, outras atividades surgiram. A gente tem tentado trazer o jovem para a comunidade, para estar estudando, partilhando o IUCAT, e a gente já está se envolvendo também em alguns projetos sociais na nossa diocese, né? Então agora o grupo está tomando forma, eu diria, né? Porque nós voltamos no mês de julho, aí começaram com umas reuniões, né? Mais tímidas talvez. Estamos nos preparando para a jornada, próxima jornada de 2016, tanto espiritualmente como financeiramente, né? Então eu diria que nós já estamos a caminho também de 2016 na Cracóvia, mas a ideia é
chamar os jovens para estarem estudando o catecismo, né, para eles entenderem a importância do catecismo na nossa igreja. A Jornada Mundial da Juventude foi o passo inicial para muitos que frequentam o grupo, inclusive para os pais que acompanharam os filhos ao Rio de Janeiro. O estudo do YouCat se tornou um motivo a mais para promover a união familiar. A gente foi para a Jornada Mundial da Juventude, né? E eu fui mais assim por causa da minha filha, que é menor, então a gente foi mais para acompanhar. E o envolvimento foi tão grande que a gente acabou se envolvendo em todo o movimento da jornada, e depois disso a gente queria dar continuidade à jornada, né? E a nossa coordenadora, a gente recebeu lá o YouCat, e a gente teve essa proposta da coordenadora de dar prosseguimento aos estudos e a continuidade mesmo da jornada através do YouCat. E a partir daí a gente tem sempre acompanhado nossa filha, a gente vem junto e participa junto. Ederson é seminarista e também está na organização do grupo. Para ele, o resultado deste investimento nas tardes de sábado é bem claro. Jovens comprometidos. Muitos jovens que estão participando já participavam, né, de pastorais, alguns aqui, a maioria são catequistas de crisma, né, mas eu vejo como eles se empenharam em participar. Nós estamos fazendo também, não somente voltados para o lado do ensino, mas também da minha parte prática. A gente está fazendo algumas ações também com alguns outros bairros, né, a questão do Dia das Crianças, nós trabalhamos isso fortemente, né, com algumas ajudas em algumas periferias da cidade. Então isso está sendo muito importante. E os jovens estão embarcando nisso, nessa vontade de aprender e também de contribuir. A gente fala sempre nas reuniões, não é que a gente aprendeu aqui vai ficar conosco, mas se devemos levar isso adiante. E de que forma? Anunciando e também vivenciando. E a forma de evangelização também não é só falar, mas sim também vivenciar aquilo que a gente aprende aqui. Então eu vejo como os jovens estão ficando comprometidos cada dia mais em anunciar a palavra de Deus. O grupo de estudos do Catecismo Jovem, o JUMP, foi uma forma de resgatar quem estava afastado da igreja e desacreditada das suas verdades de fé. Fazia um tempo que eu estava afastada da igreja, principalmente dos ensinamentos da igreja, então ter essa oportunidade, ter essas reuniões foi um presente mesmo do Papa. O YouCat passa de uma forma bem clara, todos os ensinamentos que a gente precisa ter, esse aprofundamento, apesar de não parecer um aprofundamento, sobre os ensinamentos da igreja, sobre a palavra, sobre os sinais da igreja, os sacramentos, os dogmas, então foi muito bom, foi um excelente presente. Apesar do ano de 2013 estar acabando, o que não faltam para 2014 são projetos. 2014 começa, né, as nossas reuniões vão ser mantidas, então acho que a preparação, né, ela se mantém. Eu diria que também neste grupo tem surgido catequistas, né, isso é muito bom, né, eu acho que a nossa igreja precisa do jovem atuando, precisa renovar também as nossas lideranças. Então 2014 nós temos as nossas reuniões e alguns projetos já estão surgindo para o ano de 2014 também. Falando em toda essa movimentação causada pelo Catecismo Jovem, não podemos deixar de falar dos preparativos para o Jubileu de Ouro da Diocese de Bauru. Em comemoração ao ano jubilar, serão distribuídos cerca de 50 mil YouCats. Essa distribuição será feita pela Diocese em todas as suas paróquias. Os YouCats serão distribuídos no Sínodo Diocesano. A partir daí, cada paróquia é responsável pela sua distribuição. Lá também será definido o 8º plano de pastoral. Nós somos a Igreja Católica.
realizado no último dia 24 de novembro, na USC, Universidade do Sagrado Coração, um encontro de preparação com todas as lideranças paroquiais para a Campanha da Fraternidade 2014. Confira. O encontro reuniu representantes de todas as regiões pastorais da Diocese e teve o objetivo de discutir o tema da Campanha da Fraternidade 2014, Fraternidade e Tráfico Humano. O lema será: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Durante toda a manhã do domingo, dia 24, na Universidade do Sagrado Coração, foram realizadas palestras alertando sobre a realidade do Brasil e de Bauru no contexto do tráfico humano. Para iniciar a manhã de reflexão, Gerson Pinheiro, coordenador diocesano da Campanha da Fraternidade, falou sobre a importância de promover ações baseadas no tema. Além disso, apontou medidas que foram tomadas na cidade de Bauru nos anos anteriores e que promoveram grande mudança social. Ele também disse que, embora não há números na região sobre o tráfico de órgãos, é comum o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Quem também esteve presente foi o delegado assistente seccional, Dr. Márcio José Alves. Ele apontou como estes tráficos acontecem na maioria das vezes e falou sobre a importância de criar ações sociais para coibir esse tipo de crime. Outras pessoas também passaram pelo local. Fátima Ferri, presidente do Conselho de Leigos da Diocese, o delegado Dr. Eduardo Herrera e o advogado Dr. Cláudio Koff. Depois deste debate com as lideranças diocesanas, serão feitas reuniões nas regiões pastorais, apresentando e aprofundando o tema. A Campanha da Fraternidade em todo o Brasil terá o lançamento na quarta-feira de cinzas. Em Bauru, ele será no primeiro domingo da Quaresma. Um dos pedidos do Papa Emérito Bento XVI foi atendido. O YouCat ultrapassou as folhas de papel e ganhou um espaço ainda maior na internet, com grupos de estudo e discussões. Cinco seminaristas da Arquidiocese de Florianópolis, ao ter o primeiro contato com o YouCat, ficaram entusiasmados com um novo material de evangelização. Jovens, adeptos às redes sociais e inquietos com as possibilidades de evangelização, ficaram instigados com as palavras do Santo Padre: formai grupos de estudo nas redes sociais e partilhai-o entre vós na internet. Atendendo a este convite e à ordem do Papa, resolveram criar um Twitter, um Facebook, um blog e um site, com espaço de partilha, divulgação e aprofundamento do estudo dos temas do YouCat. Hoje, estes perfis nas redes sociais são visitados diariamente por milhões de jovens no mundo todo, promovendo a evangelização e ganhando um espaço que muitas vezes a igreja ainda não consegue chegar: o universo virtual do jovem.
O Haja Luz de hoje está terminando. Curta nossa página no Facebook e acesse outras edições, facebook.com/TV Haja Luz. Você fica agora com um momento de reflexão com o bispo da Diocese de Bauru, Dom Caetano Ferrari. Até o próximo programa. Alô, você que nos acompanha aqui por este programa, saudação de paz e bem alegria de poder estar dirigindo mais uma vez a palavra com você. Gostaria de falar sobre esse catecismo da Igreja Católica, catecismo para os jovens YOUCAT, Young Catechism. Desculpe aí o meu inglês, não é? É o catecismo da Igreja Católica, assim, numa edição bem favorável ao gosto dos jovens, mas nós também de cabelos brancos gostamos muito de usar e de ler o catecismo. Então, o catecismo é importante na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, não é? Que é o texto fundante, importantíssimo, e o catecismo é assim como que de forma didática, de forma assim pedagógica, ele traz em essência aqueles pontos fundamentais da nossa vida de fé. Não contradiz a Bíblia, mas se fundamenta na Bíblia. É o catecismo da Igreja Católica. De modo que a Bíblia normalmente é um texto mais grosso, aqui o catecismo já é assim, de forma didática, né, pedagógica, fácil para uma leitura. E os jovens gostam muito. Na nossa Jornada Mundial da Juventude foram distribuídos milhares desses catecismos, milhares. A doação veio de uma instituição da Alemanha, é bom a gente dizer, Ajuda a Igreja que Sofre. É uma instituição católica de alemães, e eles é que fizeram a doação para a Jornada Mundial. E nós aqui de Bauru tivemos também a graça de ganhar 50 mil exemplares, e que estamos distribuindo às nossas 41 paróquias, como uma lembrança do Jubileu de Ouro da Diocese de Bauru. Jubileu de Ouro, um ano que vem. Fizemos um encartezinho, não é? É o catecismo inteirinho, sem nada a pôr e nada a tirar, e fizemos um encarte, não é? Falando então do nosso jubileu de 50 anos da nossa diocese, que vamos celebrar no ano que vem, 17 e 18 de maio, se Deus quiser. Nós agradecemos muito a Ajuda à Igreja que Sofre, essa instituição da Alemanha, por esse presentão, um presente, ganhamos isso. Para você ter uma ideia, se isso nas lojas católicas, o YOUCAT deve estar na base aí de uns 20, 30 reais. Então 50 mil você pode imaginar, não é o que significa isso que vamos distribuir também a nossa diocese, para as famílias, se Deus quiser. Então o YOUCAT é esse catecismo, e nós estamos celebrando então os dois acontecimentos importantes dos 50 anos do nosso concílio, celebrando também o nosso catecismo novo, não é? Renovado, e então aí nós decidimos de agraciar algumas famílias, porque a população da diocese é 500, 600 mil pessoas, não é? 50 mil não será suficiente, mas vamos privilegiar então as famílias que mais têm precisão, não é? E tem alguma dificuldade de poder adquirir o catecismo, que é acessível nas livrarias católicas. Então aqui está a essência da nossa vida de fé. E
lembrando já o jubileu, reze pelo bom êxito do nosso jubileu diocesano, 50 anos da nossa querida diocese de Bauru. Reze. Com o catecismo e a Bíblia nas mãos, a palavra de Deus no coração e com os pés na missão, caminhemos firmemente rumo ao jubileu de fundação. Com essas palavras, eu convido você a caminhar conosco para celebrarmos o nosso jubileu. O Senhor vos abençoe e vos guarde, amém? O Senhor vos mostre a sua face e compadeça de vós, amém? O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz, por intercessão da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe e padroeira. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Um fraterno abraço.